Seria bem prático e objetivo. Evidência. Me mostra seu Deus. Em foto, tem alguma coisa registrada em cartório. Esse é um dos argumentos que eu mais utilizava quando eu era ateu. A criação do universo é uma evidência. Quais comentários retóricos a gente pode falar sobre esse debate entre um cristão contra 25 ateus? Fica até o final do vídeo que você vai entender mais. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento e comunicação não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos comentar do ponto de vista retórico, argumentativo e do comportamento não verbal o debate que aconteceu ali entre um pastor, um cristão, contra 25 ateus. Será que o pastor consegue convencer alguém? Será que ele tem boas estratégias retóricas, persuasivas? Existem falácias nesse debate? Os ateus ou o próprio cristão cometem falácias nesse debate? Como é o comportamento deles? Eles ficam confiantes, com medo, nervosos, perdem a calma quando vão argumentar, quando sofrem uma discordância? Entenda tudo isso e muito mais nesse debate, nessa análise que faremos agora. Olá pessoal, eu sou Tassos Licurgo, sou pastor, professor, advogado e estou aqui para debater com 25 ateus. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Primeiro ponto então, a Bíblia é o livro mais confiável que existe. Tudo bom? O seu nome é? Beto. Prazer, Beto. Prazer. Tassos. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Porque na minha cabeça, qualquer um pode simplesmente escrever um livro, dizer que foi iluminado por alguma coisa e as pessoas acreditarem, né? E documentar de alguma forma, né? Eu acho que falta provas palpáveis pra gente poder dizer que a Bíblia é o livro mais confiável. Quando ele fala confiável, confiável de que ela existe, de que os acontecimentos que ocorreram ali confiavelmente ocorreram, é tipo isso, né? É nesse sentido. Vou apresentar algumas. A Bíblia é um documento. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores. 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo, num período de 15 séculos. Quando nós analisamos, são pessoas de repertório, backgrounds totalmente diferentes. Nós tínhamos pescadores como Pedro, reis como Davi, tínhamos filósofos treinados da mais alta envergadura, como é o caso de Paulo. E quando nós olhamos em 15 séculos, você tem um argumento extremamente consistente. E não é só isso. Um livro é confiável nos critérios que utilizamos na academia quando ele traz elementos no texto que podem ser investigados. A base do cristianismo... Sim, a própria crucificação de Cristo você consegue encontrar registros em anais históricos contemporâneos à época que teria ocorrido e até tempos depois da morte de Jesus Cristo, da morte e ressurreição, você tem registros em anais históricos para além da Bíblia. Agora, isso aqui é muito interessante. Primeiro, a simpatia do pastor, Boa tarde, tudo bem? Como vai você, seu nome? Perceba que ele não começa aqui, uma postura carrancuda, Antes de começar, precisamos entender. Você se considera fascista, Nada disso, Ele já começa, pelo contrário, com humildade, com um sorriso no rosto. Isso já mostra o quê? O ethos, que a gente sempre fala, O ethos é o quê? É a ética, é a imagem do debatedor. É um dos 3 pilares que Aristóteles postula como sendo ali os 3 pilares de uma boa retórica, de uma comunicação convincente. O primeiro deles é o ethos, é você demonstrar que você tem boas intenções. E ele sorrindo ali, feliz, Ele fala, posso te mostrar algumas provas? Ele não vira e fala, você tá errado, porque você tá falando besteira, não, eu vou te mostrar como você tá. Não, ele fala, posso te mostrar algumas provas? Posso mencionar algumas? Então, uma boa conduta, inicialmente, ele já demonstra boas intenções no debate. Agora, olha isso aqui. No do Antigo Testamento, 9 dos 40 escritos. Bíblia é um documento. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores. Então, quando ele faz isso, a Bíblia é um documento escrito por 66 livros, etc. e tal. Quando ele começa a apresentar uma série de números, ele está fazendo o quê? Utilizando ali do segundo, ou do terceiro, enfim, mas um dos outros 3 pilares, um dos outros 2 pilares da boa comunicação, que é justamente a lógica, o logos. Quando eu começo a mostrar números, olha, tanta coisa aconteceu em tanto tempo e foi encontrado em tal lugar. Quando eu começo a demonstrar evidências numéricas, é um dos critérios do argumento de logos, que eu estou demonstrando por meio da lógica. Então, quando eu falo que 66 livros escritos por tantos autores que mantêm o mesmo argumento, esses 66 livros por autores que foram encontrados em épocas diferentes, e em contextos diferentes, você tinha pobre, você tinha filósofo, você tinha soldado, você tinha rei, Eu estou citando evidências, fazendo um argumento por meio da lógica.
tá certo? Ele não tá dizendo a Bíblia é verdade porque na Bíblia tá escrito que ela é verdade. Ele não tá usando um argumento fraco desse, ele está provando por meio da lógica, ele tá citando números, né? Esses livros, 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 escrevidos 27 do Novo, num período de 15 séculos. Quando nós analisamos, são pessoas de repertório, backgrounds totalmente diferentes. Nós tínhamos pescadores como Pedro, reis como Davi, tínhamos filósofos treinados da mais alta envergadura, como é o caso de Paulo. E quando nós olhamos em 15 séculos, você tem um argumento extremamente consistente. E não é só isso. Um livro é confiável nos critérios que utilizamos na academia quando ele traz elementos no texto que podem ser investigados. A base do cristianismo, de acordo com Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, A crucificação, a ressurreição de Jesus Cristo. é um fato que não apenas se pretende verdadeiro, mas também é investigável. Quando ele diz que Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então veja, Isso que o Tássio está fazendo agora, pessoal, é muito importante. Ele está demarcando, tá certo? Ele está demarcando argumentativamente o que é alguma coisa, né? Do que é que eu estou dizendo quando eu digo que é confiável. Então ele fala assim, ó, a gente diz confiável, segundo os elementos da academia, porque ele diz que é teólogo, professor, etc e tal. e não é só isso. Um livro é confiável nos critérios. Quando ele fala, um livro é confiável nos critérios A, B, C, D, ele está demarcando, olha, eu estou falando disso aqui. Quando ele faz isso, pessoal, é extremamente importante porque ele evita, ele se precaver que alguém pegue as falas dele e crie uma falácia de espantalho em cima dele. Ah, você está dizendo que é confiável, mas... então você está dizendo que tudo na Bíblia aconteceu. Cadê a foto? Cadê o registro do mar abrindo no meio? Não tem nenhum registro geológico, blá, blá. Não. Eu estou dizendo confiável. E aí ele vai dar os critérios, demarcando. Confiável eu quero dizer que é A, B, C. E ele está dizendo assim, não é um critério meu. Eu, Tassos, acho que é confiável por conta disso, disso e disso. Não. São critérios da academia. Quando a gente fala de história, os acadêmicos de história definem algo como confiável com base nisso, nisso e nisso. Ele cita critérios acadêmicos. E ele já traz ali, então, uma certa autoridade para o argumento dele. Não sou eu, Tassos, que estou dizendo. É a academia de historiadores que usa esses critérios. Então, quando ele cita a academia, uma instituição de respeito, ele está também fazendo uso de um argumento por autoridade, né? E os que utilizamos na academia, quando ele traz elementos no texto que podem ser investigados. A base do cristianismo, de acordo com Paulo, da vã nossa pregação. Então veja que a base histórica do cristianismo é um fato que é público, a ressurreição pública de um homem. Existe na academia muitas pessoas que dedicam a vida ao estudo das provas históricas da ressurreição. Então um dos critérios importantes para a veracidade e confiabilidade das escrituras de qualquer livro da antiguidade é se ele parece dizer a verdade. Então, exatamente. Não apenas a Bíblia cita Jesus Cristo, como você consegue entender e encontrar registros do que é chamado de o Jesus histórico e provas em anais históricos para além da Bíblia. Então a Bíblia fala, Jesus existiu, foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou, certo? E aí você tem registros históricos dizendo, olha, realmente, né, registros de outras situações, de outros contextos que não a Bíblia, dizendo, olha, existiu um homem chamado Jesus, foi crucificado no dia tal, etc e tal. Você tem outras pessoas comentando sobre a crucificação e morte de Jesus e por aí vai. A Bíblia não se esconde. Não é só saber se o texto parece dizer a verdade, mas saber se ele não foi modificado no passar do tempo. Isso é muito importante saber, é uma pergunta muito importante. Mas por que a Bíblia não foi modificada? Porque o Antigo Testamento é o mesmo texto sagrado dos judeus, chamado Tanar. No ano 90 depois de Cristo, esse texto foi fechado. Quando ele usa um termo, né, uma nomenclatura original, ele usou o Tanar aí, não sei se é um termo em hebraico, imagino que seja, né? Mas quando ele usa um termo, ele demonstra autoridade. É diferente de você virar e falar, sabia que eu tenho um curso de hebraico? Você sabia que eu tenho um curso de hebraico? Eu leio a Bíblia no original. Seria ali um argumento, de certa forma, bufão, né? Passaria uma imagem ruim. Mas quando ele vira e fala, o termo original, Tanar, né, não sei se você falou do grego, né? Acho que ele complementou. Porque o Antigo Testamento é o mesmo texto sagrado dos judeus, chamado Tanar. Se é Antigo Testamento, provavelmente não é grego, né? Deve ser hebraico. Mas quando ele cita esse termo, ele demonstra que ele conhece. Ele demonstra autoridade. É diferente de clamar ser uma autoridade. Demonstrar é diferente de clamar. O Tassos aqui está mandando muito bem. 90 depois de Cristo, esse texto foi fechado, ele virou o Antigo Testamento. O Novo Testamento, que começa com 4 biografias, tem várias cópias que nos garantem dizer que ele não foi modificado. Há 5.686 cópias só do Novo Testamento. Para que o senhor tenha uma ideia, se você colocar essas 5.686 cópias uma ao lado da outra, elas são 99,5% dos casos idênticas. Do 0,5% de discrepância, 80% do 0,5% de discrepância diz respeito
respeito unicamente a questões de ortografia, mas nós temos aqui, tanto no critério de dizer que o texto fala a verdade, quanto no critério de dizer que o que foi escrito lá atrás é exatamente o que nós temos hoje, nós temos a Bíblia como campeã em qualquer uma dessas filas que nós colocarmos. Quando o senhor fala sobre não modificar. Sim, né? Se você pega, por exemplo, um livro vai muito antigo também, por exemplo, a Ilíada. Não lembro se é a Ilíada ou se é a Odisseia de Homero, mas não tem nem a metade da quantidade de cópias, né, em épocas diferentes de tempo encontradas que a Bíblia tem. Então, é o que ele está dizendo. Como que você tem o mesmo livro com mais de 99%, mais de 98% de similaridade encontrado em épocas diferentes por várias, né, centenas, milhares de pessoas em contextos diferentes. Todo mundo combinou de mentir falando a mesma coisa, em épocas diferentes. Daqui 1000 anos você mente também contando a mesma história que eu. Não faz sentido, né? Você pode discordar, falar, não, mas eu acho que o que está na Bíblia não aconteceu. Eu acho que não aconteceu a questão sobrenatural. Mas que a Bíblia é o livro que mais tem correspondência histórica, isso é inegável e não tem nem como questionar. Tudo bem, pastor? Como é que vai a senhora? Vai bem? Vou Vamos bem. da senhora? Flaviano, um prazer. Então, Ele tá sempre sorridente, né? O Tassos, né? Demonstrando ali uma boa intenção com a conversa, né? Ele não começa já com a cara carrancuda. Ele, tudo bem? Como é que você tá? Tal. Isso é muito importante para um debate, tá, galera? Você vê aquela bizarrice que foi aquele debate do rapaz do Meteoro Brasil com o Mamãe Falei, o cara já começa aqui. Mas veja bem, o senhor, permita-me concluir, rapaz. Aquilo lá você já vira uma caricatura de si mesmo, né? Então, é uma ótima forma de debater dessa forma. Prazer. então, Tá, você tá o fazendo. que pega na Bíblia é o seguinte, tem 20 livros que foram excluídos que fala sobre Lilith e fala sobre um Deus muito mais perverso, muito mais obstinado. Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica isso? Eu explico dizendo que a informação não é correta. Não houve exclusão desses livros. O livro que nós temos hoje do Antigo Testamento é o livro que foi fechado no Concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo. Essa informação não está correta. Não houve exclusão de texto algum. Todo o texto do Antigo Testamento é exatamente o texto da Tanar. Tanar que foi guardada pelo judeu. O judeu é o povo da palavra. Você veja que a identidade do judeu era no texto. Ele não tinha terra. A terra do judeu foi dada em 1948 na ONU, inclusive presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. Foi aí que restabeleceu. Então, esse texto é muito bem guardado pelo judeu. Então, essa informação que a senhora traz não corresponde à formação da Bíblia. Isso não é fato. Mas eu não tenho agora o arquivo, mas eu tenho dados que provam que esses textos foram excluídos. Aí é complicado, né? Porque aí eu clamo um argumento e eu não tenho meios de prová-lo, né? Eu viro e falo assim, olha, por que que todo mundo que vira comunista acaba ficando pobre? Acaba perdendo dinheiro? Como que eu comprovo esse argumento? Vitor, o senhor pode ir, né? Não, assim, eu não tenho os dados agora, mas é isso, lá no meu computador, lá eu tenho um lugar que eu tenho um artigo que mostra, que prova, que comprova, que é complicado. Se você clama algo muito forte, que é, de certa forma, um fundamento para o seu argumento, porque é o fundamento do argumento dela. Ela quer questionar como que a gente pode considerar ou levar a sério a confiabilidade da Bíblia, sendo que ela excluiu determinados livros. E é uma dúvida realmente pertinente, né? Porque dessa dúvida você vai para outras, mas a Bíblia excluiu determinados livros, ou quem selecionou a Bíblia, por que ela excluiu esses livros? Quais livros foram excluídos? Qual era o direcionamento para excluir? Por que outros foram deixados? São dúvidas ali pertinentes, mas a base para fundamentar o argumento ela não traz uma prova. Você vê que o pastor ele fala, olha, são os livros que estão no Tanar, que foram no concílio de Jâmnia, e a senhora tem o quê? O que foi excluído, de qual livro, em que concílio, em que época? Olha, eu não sei, mas eu sei, eu não sei quando, não tenho mas eu sei que aconteceu. Aí é difícil, porque eu posso clamar qualquer coisa. Olha, por que porcos voam? Peraí, onde você tá? Não, uma vez eu vi e tal. Fica difícil, né, debater dessa forma. Quais são esses dados? Qual é o arquivo? Eu tenho que procurar para poder ver, mas eu sei. É muito importante que a senhora traga. E outra coisa, como a gente vai... Não, aí é complicado, né? E outra coisa, peraí. Não, outra coisa não. Como assim? Calma aí. A senhora vai lá, traz joga um negócio... Não comprova esse negócio e a gente muda de assunto. Complicado, né, cara? Ter confiabilidade, porque se você olhar uma Bíblia protestante e uma Bíblia católica, cada palavra ali é tendenciosa para uma coisa. Na verdade, a palavra não tinha que ser uma coisa só. Só que se você analisar as duas Bíblias, tiver essa curiosidade, tem coisas escritas de uma forma que dão tendência para você entender uma coisa e da outra. Não devia ser uma coisa unificada, já que você falou que é do Tanar?
Por que que não é? A senhora pode ler nos originais. O Antigo Testamento é escrito em hebraico com algumas partes em aramaico. O Novo Testamento é escrito em grego. Talvez a senhora esteja falando de traduções. Não estou me referindo às traduções. Eu leio, por exemplo, nos originais. A senhora pode... É a mesma coisa que eu virar pra você e falar assim, né? Mas espera aí, olha, eu acho que realmente a gente não deveria chamar o Batman de Homem-Morcego. Por que que tem desenhos do Batman aqui no Brasil? Algumas dublagens chamam ele de Homem-Morcego e outras chamam ele de Morcegão. Não, eu acho que o Batman tinha que chamar ele do animal que a gente quisesse. Eu podia virar pro Batman e chamar ele de Homem-Raposa. Por que que eu tenho que chamar de Homem-Morcego ou de Morcegão? É porque tem hora que chama o Batman de Cavaleiro das Trevas, tem animação que chama de Morcegão, tem animação que chama de Homem-Morcego. Já que é assim, quer dizer que pode chamar do jeito que quiser. Então eu quero chamar o Batman de Raposa. Mesma coisa, são as traduções. As traduções vão ser feitas dependendo do critério de adaptação de quem adaptou. O original tá escrito lá em inglês, Batman, né? É o que ele tá dizendo. Eu tô pegando aqui um exemplo, mas obviamente o que ele tá dizendo é: o seu argumento é inválido. Porque ela fala, não, a Bíblia, se fosse unificada, não ia ter uma palavra escrita de cada jeito. A tradução, no Tanar, a palavra, ela é uma só, do jeito que tá escrito lá. Enfim, a tradução não afeta o original. É pelo contrário, né? O original que vai causar a tradução e não a tradução que vai afetar o original. Então ele já desmantela o argumento dela também. Nossa, muito bom. Ele lê em hebraico, o Antigo Testamento, algumas partes em aramaico, o Novo Testamento em grego. Basta aprender essas línguas que essa sua preocupação, que é legítima quanto a eventuais erros de tradução, é superada. Os originais existem. Assim, não os originais, mas o que estava nos originais por meio das 5.686 cópias, no caso do Novo Testamento em grego, por meio das inúmeras cópias no hebraico, existe. Basta ler o original. Muito obrigado. O segundo tema é: o cristianismo é responsável pelo avanço da humanidade. Cristiano. Agora, alguma coisa está errada porque o nome do irmão é Cristiano. Olha. Cristiano vem de cristão, né? Bom, eu discordo. E o rapaz já não dá risada, né? Já vem com a cara fechada, com a cara arranca, né? Eu discordo completamente, absolutamente, pelo fato de que eu não acho que o cristianismo seja responsável pelo avanço da humanidade, muito pelo contrário. Existe algo de retrógrado nesse sentido. Eu confio muito na ciência, na verdade. De acordo com a nossa conversa, qual a narrativa que o senhor teria em relação a esse processo de desenvolvimento da humanidade em cima do cristianismo? Se o senhor quiser falar em relação à ciência, nós podemos falar em relação à ciência, ou talvez em outras áreas. Mas só em relação à ciência, para o senhor ter uma ideia, a ciência moderna, ela só aparece de forma relevante em países de matriz cristã. As maiores e melhores universidades do mundo... Oxford, Harvard, Cambridge, qualquer universidade gigante que você conhece, que é respeitada, que foi desenvolvida, criada e idealizada no período medieval, né? Ali pelos escolásticos, pelos patrísticos, ela só se desenvolveu, ela só foi criada por conta da Igreja Católica Cristã. A ciência, eu gosto da ciência, a ciência é importante, eu me oriento pela ciência. E onde que se faz ciência? Na universidade. Quem criou a universidade? A Igreja de Cristo. Foram iniciadas como escolas de discípulos cristãos. Eu vou citar alguns exemplos: Harvard, Princeton, Yale, Cambridge. Pra você ter uma ideia, o lema original da Universidade de Harvard, que é a maior e melhor universidade do mundo, é verdade para Cristo e a Igreja. Então tá mostrado, assim, tá exemplificado uma refutação. Eu sou a favor da ciência, então eu não gosto da igreja, eu não gosto da Bíblia, eu não gosto do cristão. Então, cara, sem cristianismo não existiria a universidade, não existiria a ciência que você tanto preza e valoriza. Sabe qual é o problema, galera? O pessoal hoje em dia tá muito mal educado no sentido de, não é de ser grosseiro, no sentido de não ter informação sobre aquilo que gosta, que valoriza, né? Então, por exemplo, eu vou lá, eu gosto dessa caneca. Ah, tá, nossa, que caneca linda, maravilhosa, né? Ah, cara, eu gosto muito dessa caneca, mas eu odeio, repudio, cara, que raiva que eu tenho de PlayStation, de videogame. Pra mim não devia ter existido o PlayStation 2. Pois é, meu querido, essa caneca em específico, desse jogo em específico, não existiria se não houvesse o PlayStation 2. Isso aqui é o Kingdom Hearts 2, né? Do PlayStation 2, um jogo original. Original não, enfim, um jogo que ficou muito popular no PlayStation 2. Então, você percebe que é uma má educação? A pessoa não se educou, não se informou sobre aquilo que ela clama gostar tanto. Então, ela nasce hoje no mundo com as coisas garantidas, com a ciência moderna, né? Como o pessoal gosta de dizer. Ou, no exemplo que a gente citou, ela vê a caneca, hoje ela chegou na casa dela, viu essa caneca, gostou do design do coração, do menininho aqui com o sorvetinho na mão, do Mickey do outro lado, falou, bacana, gostei. Porra, essa caneca aqui pra mim é maravilhosa, ela me traz paz, mas eu odeio videogame, em especial, pra mim não tinha que ter existido videogame nunca, PlayStation 2, pois é, sabe a caneca que você tanto preza? Ela não existiria se não houvesse PlayStation 2, meu querido.
Então, vá se informar, vá se educar, não é mesmo? Mas é aquilo, né? O importante é ter uma opinião na internet, não saber e fundamentar a sua opinião. O importante é ter... Eu preciso dizer que eu não gosto, eu gosto de ciência, eu não gosto de igreja. Então vai estudar a história da ciência, cara. A ciência se desenvolve também diante de uma perspectiva, de um pano de fundo filosófico que é judaico-cristão. Qual é o pano de fundo filosófico da possibilidade de desenvolvimento da ciência? É que a empreitada científica, que é o intuito de encontrar padrões de inteligência no mundo, pressupõe que o mundo é organizado inteligentemente. E não apenas isso, né? Que a verdade existe. Quando você faz ciência, você pressupõe que existe a verdade, que existe o erro. Né? Inclusive, a gente entra na questão metafísica do princípio de não contradição, que é um princípio que antecede a prova científica, né? Um princípio metafísico, princípio de não contradição. Mas não apenas o que o Tasso está dizendo, mas você pressupõe que a verdade existe. Né? Se você achasse que tudo é relativo, você não faria ciência para começo de conversa. Não é? E quando eu busco por meio da metodologia científica, eu quero atestar que existe de maneira real, verdadeiramente, empiricamente, uma relação entre a causa X e efeito Y, né? Eu quero mostrar que existe uma ligação de facto. Então, eu assumo que a verdade existe e que algo é. E isso também é uma vertente religiosa. Existem princípios fundamentais que orientam, fundamentam a fé cristã, que vão dizer pra gente que a verdade de fato existe e existem coisas que de fato são, e que não é tudo que é relativo. Mais uma ligação que a ciência tem com a fé cristã em específico. E, portanto, por uma mente inteligente. Isso é da ciência, mas nós podemos falar em vários avanços em outras áreas também, se o senhor quiser. Mas eu não consigo associar ciência e cristianismo. Para mim, cristianismo é algo que se tornou durante... Eu não consigo associar a ciência a cristianismo. Assim, eu acho que é honesto da parte do cara colocar dessa forma. Eu não consigo. Porque ele mostra que é uma limitação dele. E realmente, é o que a gente está dizendo. Percebe-se que o sujeito aparenta ser mal educado, mal informado sobre aquilo que ele gosta, né? Sobre aquilo que ele preza, valoriza. Quando ele diz, eu não consigo, eu acho, eu não concordo, eu discordo, ele está deixando claro que aquilo é uma opinião. Está muito mais como uma opinião do que algo factual. Quando ele fala, a ciência não tem relação nenhuma com o cristianismo. Aí ele comete um grande erro argumentativo, porque se você volta historicamente, você consegue comprovar, né, a existência dessa relação. Quando ele fala eu não concordo, eu não consigo, é bem honesto da parte dele, mostrando que é uma limitação dele, ou uma opinião dele. Mas eu não consigo associar ciência e cristianismo. Para mim, cristianismo é algo que se tornou durante o tempo algo muito enfraquecido de acordo com a postura de variadas plataformas que a igreja veio se transformando no decorrer dos anos. A ciência é exata. Então, consequentemente... O que ele está dizendo é que a ciência é exata. Ela nunca mudou e a igreja foi mudando, foi sofrendo alterações e, portanto, a ciência é mais confiável porque ela sempre foi do jeito que ela é e a igreja veio mudando, é mais ou menos isso, por isso que a igreja não seria confiável, porque ela muda de maneira conveniente com o tempo, com a política, com etc e tal, enquanto que a ciência sempre vai ser, as leis fundamentais da física, é mais ou menos nessa linha que ele está argumentando. Quando você fala em Harvard, eu acho sensacional, mas quem me garante que o diretor seja cristão, ele queira impor essa natureza cristã dentro de uma faculdade? O que eu não acho muito interessante quando você vai num tribunal e tem Jesus crucificado. Tem pessoas neutras ali. Eu, particularmente, tenho... É complicado, gente, quando tem um enunciado gigante que a pessoa não chega, porque ela levanta inúmeras questões dentro de uma questão só. É o que a gente chama de falácia da pergunta complexa, né? Eu começo a levantar várias coisas como sendo pressupostos verdadeiros, como sendo verdade, ao invés de fazer minha pergunta. Então, por exemplo, ao invés de eu virar e falar assim, olha, eu não acho que Harvard se oriente hoje como cristã. O senhor acredita mesmo que existe um reitor, um diretor cristão dentro de Harvard hoje em dia? O senhor não acha que hoje em dia as coisas não são dessa forma? Como foram no século XV, quando isso foi, enfim, no período medieval, quando isso foi fundamentado, quando isso foi criado? Essa é uma pergunta. Agora, quando eu falo assim, eu acho que não, porque eu acho que o cara que tá lá dentro, ele não é cristão, e mesmo se ele fosse, eu acho que ele não ia ter uma postura autoritária, ele não ia querer impor. Eu também acho que a igreja é complicado, porque quando eu chego num tribunal de justiça, tem um Jesus Cristo crucificado, e aí isso já demonstra que não existe neutralidade. Olha quantas coisas você levanta como sendo verdadeiras antes de fazer a pergunta. É a falácia da pergunta complexa, né? Você tem que perguntar de fato, senão você deixa pro outro cara, ele tem que desarmar todo o seu enunciado antes de responder a sua pergunta, né? Tribunal e tem Jesus crucificado. Tem pessoas neutras ali. Eu, particularmente, tenho outras questões de religião, como o budismo. Aquilo, pra mim, é muito fora do que eu penso em relação à neutralidade de um local assim que você está julgando com pessoas inteligentes, tem um advogado, tem um réu, tem um advogado de defesa, tem de acusação, etc. Então, assim, existe uma tendência, na verdade, existe uma atitude tendenciosa
em relação à sociedade para nos impor o cristianismo? Não é o... Perceba, existe uma tendência, ele já formulou como sendo verdadeiro. É tipo eu perguntar pra você assim, né, anunciado uma pergunta. Ô Vitor, um monte de pessoa detesta o canal Metaforando, e tem muita gente que ataca o canal Metaforando, e tem muita gente que fala que o canal Metaforando, inclusive, é pseudociência. Você acha que a galera não gosta do seu canal porque você divulga coisa que não é verdade, ou porque você fica falando da vida dos outros? O que eu respondo numa dessas? Se eu responder, não, olha, eu não falo da vida dos outros. Ah, então quer dizer que você divulga coisa que não é verdade. Se eu respondo, não, eu não divulgo coisa que não é verdade. Ah, então quer dizer que você é só um fofoqueiro que fala da vida dos outros. Olha quanta coisa o cara já levanta enunciado. Então, você tem que fazer um trabalho de voltar duas casas e desarmar todo o enunciado do cara, pra daí você conseguir responder a pergunta. Mas peraí, de onde você tirou? Qual é a sua base pra afirmar que eu divulgo coisa que não é verdade? Qual é a sua base pra afirmar que muita gente detesta, que todo mundo odeia o Metaforando? Peraí, nós temos uma base aí de 8 milhões de seguidores, né? Juntando todas as redes sociais. Então, como é 8 milhões de pessoas, não é ninguém. Então, calma lá, e aí você tem que ir desarmando o enunciado da pessoa. É o que me parece nós analisarmos as evidências. As universidades públicas hoje, você pode fazer qualquer manifestação religiosa sem muito problema. Mas se for fazer alguma manifestação do ponto de vista cristão, haverá dificuldades a serem enfrentadas. Porque nós vivamos em um país que é, em sua grande maioria, cristão. Nós temos aqui nas universidades, que foi por onde o senhor começou falando, uma predominância anticristã. Isso é dado. E digo mais, o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Lutero tem cartas escritas à princesa da Saxônia defendendo que o homem deveria ser livre para ensinar por qualquer livro, inclusive a Bíblia. Então, o infanticídio, enaltecimento do tratamento da mulher, se você quiser, Jesus Cristo, quando trata com a mulher samaritana, enaltece a condição da mulher. Interessante quando o senhor fala em mulher, por exemplo, faz parte realmente do desenvolvimento da humanidade, porque a igreja, ela força o não uso da camisinha, que é algo absurdamente necessário. Se tiver um estupro, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejada. Desenvolvimento tendo... O cara traz o pior exemplo possível para dizer que algo acontece como se fosse um comportamento corriqueiro. Esse é um estratagema do Schopenhauer, que é você pegar a exceção e tornar a exceção como prática, né? Levar a exceção como regra. Então, teve um caso uma vez que ficou famoso no Brasil, que uma menina foi estuprada e a igreja obrigou ela, não sei o que lá. A igreja primeiro não obriga nada, né? A igreja orienta, mas o cara pega o pior exemplo que aconteceu uma vez como se aquilo fosse uma prática, né? Ah, tem que usar a camisinha, a igreja obriga você a usar a camisinha. Ou se teve um estupro, a igreja obriga você a ficar. Uma baita de uma incoerência de acordo com a realidade. Se assim o fosse, não existiriam tantos e tantos e tantos orfanatos e abrigos para crianças criados pela Igreja Católica, criados pela Igreja no geral, né? Enfim, por outras igrejas cristãs no mundo, né? Basta ver a história dos orfanatos criados pela Igreja Católica. Se de fato a igreja obrigasse você a usar camisinha, ou quando tivesse uma gravidez indesejada, manter a criança mesmo não querendo, por que ela ia criar os orfanatos? Por que ela ia pegar um monte de criança e colocar essas crianças, aceitar essas crianças no orfanato e colocar essas crianças para trabalharem, enfim, com o tempo, né, obviamente, mas para servirem, para se tornarem sacerdotes? Não como o argumento do cara cai por terra, o cara pega um exemplo ruim, torna aquele exemplo, que é uma exceção, como se aquilo fosse a regra prática, e te pergunta, não, mas uma vez aconteceu, por que a igreja faz isso? Ué, a igreja, aconteceu isso uma vez, então a igreja errou, simples, vida que segue. Sociedade em relação a isso, eu acho que é um retrógrado completo. Não há nada nas escrituras que nos digam que nós devemos forçar uma família a ficar com uma criança. O que nós devemos defender enquanto cristãos é que nós não devemos matar um bebê intrauterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de defesa. Para além disso, né, você não deve... Um dos valores cristãos é que você não deve matar um inocente em hipótese alguma, né? O não matarás é sobre isso. Você não vai matar um inocente, né? O mandamento não matarás, ele versa sobre isso. Você não matar uma pessoa que não tem culpa de nada, um inocente, como por exemplo um bebê intrauterino, né? Ele não tem culpa de absolutamente nada, tá certo? Então ele é inocente de fato. E é isso que a Bíblia vai dizer para você, né? Um dos valores cristãos é para você se orientar dessa forma, enquanto ser humano, de não matar uma pessoa sem motivo nenhum. Se você está numa situação que você tem que defender a sua vida, isso é outra coisa. Mas você matar um inocente sem motivo nenhum, primeiro, a Bíblia, além da Bíblia falar que isso, né, você não deve fazer isso, isso é um pecado mortal, isso vai contra o direito natural. Em que situação uma pessoa não cristã, não precisa nem ser cristão, uma pessoa não cristã, ou um ateu, em que situação uma pessoa defenderia e seria válido e ilícito você defender a ideia de matar um inocente? Um inocente, uma pessoa que não fez nada. Você não precisa ser cristão, você pode ser ateu. Em que contexto você vira e fala,
tá aí. Matar esse inocente é válido. Você percebe que... mas por que a Bíblia diz? A Bíblia, ela tá te orientando de acordo com o direito natural, tá certo? Que você não precisa ser cristão, enfim, você pode ser ateu. Você não precisa ser cristão para concordar que é correto não matar um inocente. Essa é a grande questão. Ter o filho e dar para adoção não é crime no Brasil. Agora, eu discordo respeitosamente do senhor dizer que a igreja força. A igreja não força ninguém. A igreja orienta. Porque o valor do ser humano é intrínseco. Isso graças ao que as escrituras dizem em Gênesis capítulo 1, verso 27. Inclusive, todos os sistemas de direito natural do mundo têm como base a ideia de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Boa parte dos sistemas jurídicos, né, dos sistemas de organização sobre o ser humano, né, sobre a dignidade do ser humano, levam em conta essa questão. Dentre várias outras, mas levam em conta essa questão de que você não deve matar um inocente. Não, o inocente ele não deve ser punido com a morte em hipótese alguma. E é óbvio, é muito razoável pensar dessa forma, sendo cristão ou não. E sendo ateu ou não. A ideia provém da ideia judaico-cristã, Gênesis 1, 27, que o homem foi feito à imagem e semelhança do Senhor e, portanto, tem valor intrínseco, ele tem dignidade. Matar uma criança intrauterina é tratá-la como coisa, é extrair dela a dignidade que é inerente a ela, é fazer dela algo descartável. Mas é um fruto indesejado, correto? Indesejado, mas o valor da situação é correto. É indesejado. Bom, se é indesejado, eu posso matar. Você tá lá almoçando num restaurante na Avenida Paulista. Aparece um mendigo, né, um andarilho. Ele vem te pedir dinheiro. Ele tá sujo, ele pode estar sob efeito de droga, sob efeito do álcool. Ele pode estar violento, ele pode estar agressivo, ele pode estar fedendo ali. Me dá um dinheiro, ele tá te pedindo um dinheiro. Naquele momento aquilo é indesejável. Você queria comer em paz, conversando, sem aquele cheiro ruim, né? Sem aquele fedor, você queria desfrutar da sua comida. Aquele cara ali naquele momento é indesejável. É lícito matar esse cara? Dar um tiro nele? Rapaz, eu quero comer aqui, vai pra lá, pô. É lícito? Não, mas um bebê intrauterino é. Você percebe a ignorância desse tipo de argumento? Né? É indesejado, logo é lícito matar. Que? Não faz sentido nenhum, pelo amor de Deus. Não faz absolutamente sentido nenhum. Mas é interessante, porque geralmente esse pessoal que é contra, que é a favor do aborto, geralmente é um pessoal que se organiza mais à esquerda. Vai você falar um negócio desse, né? Olha, eu tava ali almoçando, né, querendo comer em paz, tranquilo, chega um cara fedendo, todo sujo, babando, drogado, bêbado, enfim, pedindo dinheiro, pô, eu empurrei o cara, puta coisa indesejável, eu querendo comer em paz ali, não, eu empurrei o cara no chão mesmo, nossa, vão cair matando em cima de você. Agora vira e fala, nossa, eu não queria ter uma gravidez totalmente indesejável, mas eu fui lá e matei o bebezinho. Uau, que legal. Como você não é retrógrado, você matou um bebezinho. Uau, que exemplo de ser humano desenvolvido você é, não? Algo descartável. Mas é um fruto indesejado, correto? Indesejado, mas o valor da situação é correto. O valor da vida de uma pessoa não pode estar no desejo do outro. Isso é óbvio, né? Mas assim, isso é muito óbvio. É o que eu falo, você não precisa ser cristão para concordar com isso. Eu não digo que isso seja desejável ou indesejável. O que eu digo é que, mesmo que indesejável, isso não é suficiente para nós matarmos uma criança indefesa. É que não existe uma flexibilidade. Então, por isso que eu acho que é um subdesenvolvimento da própria atitude da igreja relacionada... Não tem nada a ver com a igreja, meu querido. Não tem nada a ver com a igreja. A igreja fala que eu não posso matar o outro a hora que eu quero, a hora que eu tenho desejo. Tá vendo como eles não são flexíveis? Eles são subdesenvolvidos. Evoluído é o cara que mata o outro a hora que ele quer. A hora que ele tem o desejo, né? Sabe que bicho que mata o outro a hora que ele tem desejo? Animal. Um leão, por exemplo, né? Um grande predador, aí um grande felino. O leão, quando ele tá comendo a carcaça, né? Ele abateu ali uma presa, ele tá comendo uma carcaça. Se vier um filho dele, né? Disputar a carcaça com ele, ele mata o filho. Além, um leão mata, se na prole, né? Na cria dele, na ninhada, nasce machos, né? Leõezinhos machos. Muitas vezes ele mata aquele leãozinho macho que é filho dele, próprio filho dele, para ele não ter ninguém competindo com ele. O leão é um ser mais desenvolvido que o ser humano? Pelo amor de Deus, né, cara? Não precisa ser um gênio, não precisa ser cristão para entender esse argumento.
É só você ter bom senso e não ser desonesto intelectualmente, né? A comportamentos nossos por Subdesenvolvido. Uma criança É indefesa. que não existe uma flexibilidade. Então, por isso que eu acho que é um subdesenvolvimento da própria atitude da igreja em relação. Olha, eu não posso matar a hora que eu tenho desejo. Vocês não são flexíveis com isso, logo vocês são subdesenvolvidos. Relacionado Tenha a dó, cara. Não dá. comportamentos nossos Difícil. porque o cristianismo é necessariamente a força motriz de todo o planeta Terra. É porque construiu a base da mais livre, mais próspera e mais importante civilização da história da humanidade, que é a civilização. Importante entender quando ele fala a mais livre de tudo que já foi criado até agora no mundo. Não que seja 100% livre, tá? É importante lembrar isso. Civilização ocidental. Em qualquer outra civilização é barbárie. Antes o cristianismo era barbárie. Que não o Oriente poderia simplificar as necessidades da Igreja Católica e somar força. Os Orientes são Porque o Oriente, o interessantíssimos. Islã está matando as mulheres, está escravizando as mulheres. Onde tem o cristianismo é que nós temos liberdade, prosperidade, que nós temos a possibilidade de sermos quem nós gostaríamos de ser. Obrigado, Cristiano. Foi um prazer, viu? Nossa, complicado, velho. Meu Deus. Mas enfim, pessoal. O vídeo já tá muito longo aqui. Se vocês quiserem, eu faço uma parte 2, né? Como eu coloquei aqui, né? Eu vou tecer comentários também, né? Eu sou cristão, para além da questão da análise da retórica, do argumento, etc e tal, falácias e por aí vai, eu obviamente vou colocar os meus pontos de vista, afinal de contas, sou cristão, acho justo deixar isso aqui com vocês também, deixar isso reconhecido com vocês. Se vocês gostaram dessa análise, desse tipo de vídeo, comente, se vocês tiverem interesse eu faço uma parte 2, tá certo? Sigamos aí então, muito obrigado quem assistiu até aqui, vejo vocês no nosso próximo vídeo, valeu!